Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só aguardar mais um minuto, pessoal, ir acessando, hein? Espero que vocês estejam me ouvindo. Daqui a pouco vamos ter a participação da Adriana, né? Vai ser uma participação bem interessante, tenho certeza disso. Deixa eu só... A Adriana tem uma história de superação, a qual ela está enfrentando, inclusive, né, nesse momento. E aí vai contar para nós, hein, como que ela está fazendo, como que ela está enfrentando. Certo? Boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso canal, Seja um Sobrevivente. Adriana, a hora que você quiser, pode me chamar, hein? Vocês estão me ouvindo, por favor? Digite um ok, sim, se for possível aí, para mim saber que vocês estão me ouvindo, por favor. Vocês estão me ouvindo, por favor. Boa noite, quem está chegando aí. Vamos compartilhar essa live, vai ser um bate-papo muito interessante, muito bom. Tenho certeza disso. Nossa convidada de hoje é a Adriana. Mãe do Davi. E ela vai contar a sua história para nós, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. A Adriana já avisou que vai entrar. Só um minutinho. Acessando aqui. Desculpa, foi? Oi, boa noite. Agora a sua câmera sumiu para mim. Ah, é? Você tá aparecendo aqui para mim. Eu não tô te vendo, mas vamos fluir. Tudo Boa bem com noite, você? pessoal. Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, então, né, a tua disponibilidade, Adriana. A Adriana eu conheci através da internet, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, foram contatos feitos via internet, então isso é uma das coisas que a internet nos possibilita, né, Adriana?
nós temos Sim, contato com pessoas distantes, mas que ao mesmo tempo possuem histórias de superação, e esse é o objetivo do meu canal. Então, meu sim. canal surgiu em 2020, né, após a perda da minha filha, né? A minha filha acabou suicidando-se em agosto de 2020, em setembro eu fundei o canal, e o objetivo aqui é trazer histórias de superação, seja com doenças, seja pessoal, enfim, para que a gente consiga levar essa mensagem, né, Adriana, de que vale a pena lutar, que vale a pena ir atrás, que vale a pena, né, dizer sim para a vida. Esse é o meu grande slogan, né? Sim. A vida é um presente de Deus, é uma dádiva, mas a gente às vezes não entende o fato da minha filha, assim, tem muitas pessoas que acontece, né, essa questão de suicídio, enfim. A gente sabe que a cada 1 minuto, no mínimo, uma pessoa comete suicídio Sim. no mundo, É mais comum, no mundo inteiro. né, do que se imagina, né, Cleito? É algo assim que acontece muito, assim. E as pessoas não Hum, têm noção. a mínima noção de como é. Hum, exatamente, né? Então, Adriana, eu te deixo à vontade, né, para você falar um pouco aí da sua superação. O nome do teu filho é Davi, certo? Você Isso. fica bem à vontade para falar, contar o que aconteceu, como que aconteceu e como que você está fazendo. Eu espero que ele esteja bem, né? Apesar de todas as circunstâncias, esteja bem nesse momento. Eu tenho fé e convicção que isso vai acontecer a cada dia com vocês, tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, muito boa noite. Meu nome é Adriana, quer dizer que é um prazer enorme estar aqui. E eu espero muito que a minha história de resiliência, de superação, de fé, possa edificar a vida de vocês de alguma forma. Bom, vamos lá. Eu tenho 3 filhos, sou mãe de 3 filhos. E no momento que eu não podia ser mãe de um, Deus me agraciou com 3. E eu costumo dizer que nada na nossa vida é por acaso, tudo tem um propósito. E é muito estranho eu dizer isso, principalmente quando a gente fala de algo que a gente não espera. Eu preciso começar um pouquinho atrás, só para vocês entenderem. Antes de eu ter um filho, eu perdi 4 bebês, antes de ter meu primeiro filho. E o meu filho foi um presente, o meu mais velho, que é o Pedro. Ele foi um presente, porque quando eu achava que eu não poderia mais ser mãe, Deus me concedeu o Pedro. 10 anos depois, eu tive o Davi. E já com 38 anos de idade, uma mulher que não podia ter filho, já tinha 2, recebeu um presente, que é a Duda Maria Eduarda, minha filhota, que hoje tem 10 anos. Então, hoje eu sou mãe do Pedro, que tem 22 anos, o Davi, que tem 12 e que faz 13 anos agora no Natal, e da Duda, que tem 10 aninhos. E no ano de 2019, bem ali entre 2019 para 2020, infelizmente eu me separei, me divorciei e segui a minha vida com os meus 3 filhos. E quando a gente estava se preparando para o aniversário do Davi, que era o aniversário dele de 10 aninhos, isso era outubro mais ou menos, eu saindo para comprar alguns preparativos, eu percebi Davi cansado, sabe? E eu espero que essa live não seja só uma razão para trazer edificação para a vida de vocês, mas também um alerta, não só para vocês, né, que estão aqui, mas para as pessoas que estão à sua volta. Meu filho é uma criança super saudável, nunca apresentou nenhum problema de saúde. Meu filho jogava muito futebol, muito mesmo. O sonho dele era para uma escolinha de futebol. E ele era uma criança muito, muito ativa, sempre foi. A gente nunca teve problemas assim de saúde consideráveis, né? A gente tinha aquelas coisinhas que criança normalmente tem. Até que o meu filho foi se sentindo cansado e aquilo me chamava a atenção. Um belo dia numa quadra, o meu filho parou, botou a mãozinha assim na perna e fez assim. E eu estranhei, né? Levei ele a pediatra. Gente, muito interessante. E quando eu falava, o coração de mãe não se engana, eu falava, tem alguma coisa de errado com o Davi. O pediatra dizia para mim o seguinte: mãe, não tá querendo chamar sua atenção, porque você tá recém-separada. Eu falava, não, tem alguma coisa de errado aqui no Davi. Em outubro, o Davi começou a mancar, reclamando de dor nas pernas. Fui com ele ao médico
algumas vezes. Eles diziam que era dor do crescimento, até que no aniversáriozinho dele, que a gente fez em casa, né? Foi em casa mesmo, uma amiga minha médica veio. E ela percebeu que ele puxava da perninha quando estava andando. Ela falou, Adri, o que está acontecendo com o Davi? Eu falei, já fui no médico, já fiz raio-x. Os únicos sintomas que ele reclamava era uma dorzinha na barriga, fizeram ultrassom, não acharam nada, e na perninha fizeram raio-x, e não sabemos o que é, mas está notório, né, que tem alguma coisa. Isso aconteceu exatamente no dia 25 de dezembro, que eu recebi a visita dessa minha amiga médica. Em janeiro, 10 de janeiro, eu retornei com o Davi para uma emergência, porque o Davi estava reclamando de dor. E disseram para mim que era uma miosite, me passaram ibuprofeno, eu fiz a medicação. E no dia 7 de fevereiro, 8 de fevereiro, seria o primeiro dia de aula. Dia 7, meu filho falou, mãe, como que eu vou para aula? Minha perninha tá doendo. Levei ele na emergência, fiz um raio-x, não tinha nada. E a pediatra tinha me alertado, mãe, não, os exames não mostram nada. Será que ele não está tentando chamar a sua atenção? E eu falei, não sei, vou marcar um psicólogo para ele. Que até então, clinicamente falando, o Davi não tinha nada. Primeiro dia de aula, eu segui para o trabalho. Hoje eu sou mentora de mulheres, mas antes eu era de CLT. Eu fui para o trabalho e o meu telefone, o Davi estudava à tarde, ele pegava na escola 1h da tarde, quando deu 2h30 a escola me ligou, tá? E me disseram que o Davi quase desmaiou na escola de tanta dor. Imediatamente eu peguei meu filho, fui com meu filho para a emergência, saí do trabalho, aquela coisa toda, e mais uma vez eles disseram para mim que não tinha nada. Só que naquele dia eu falei, doutora, eu não vou sair daqui sem saber o que meu filho tem. Tem algo de errado com meu filho. E eu já não tinha mais o que falar ali, o que argumentar, porque o exame de sangue não deu nada, fizeram uma ultrassom abdominal, não tinha nada, raio-x na perna, nada. E eu falei para a doutora assim, doutora, quando eu estava grávida do Davi, eu fiz uma trombose. Será que meu filho não está fazendo uma trombose silenciosa? Será que a gente não pode fazer aí uma ultrassom da perna do meu filho? Aonde ele reclama da dor? E ela percebeu que ele realmente estava com muita dor e ela aceitou topar fazer uma ultrassom da perna do meu filho. E na ultrassom mostrou que meu filho tinha uma alteração. E no momento ninguém me disse o que era, mas naquele exato momento todo mundo já providenciou a internação do Davi. Quando deu 6h da tarde, a gente já tinha passado a tarde toda no hospital, o médico, na verdade o chefe da pediatria veio conversar comigo, dizendo que meu filho seria submetido a um procedimento à noite e que nós íamos internar. E agora eu quero falar algo para vocês aqui. Talvez muitos não vão acreditar. Mas Deus cuida dos detalhes. Por que Deus cuida dos detalhes? Porque eu estava com meu filho e eu tinha feito uma oração. E eu disse, Senhor, tem algo de errado. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor me capacite a entender tudo que está acontecendo aqui, me prepara. E claramente uma voz veio ao meu ouvido e me disse, ele tem um tumor. E na hora, eu levei um susto muito grande com aquela voz, eu peguei o meu telefone, eu liguei para uma amiga, a Tatá, e eu falei para ela o que eu tinha ouvido. E ela falou, tá repreendido, não dá ouvido para isso, esqueça isso. Mas eu disse para ela, essa voz não me assombrava, essa voz vinha para me tranquilizar. Talvez muitos não acreditem nisso, mas eu vivi isso claramente na minha vida. E o Davi ali foi para o centro cirúrgico, porque se desse para fazer uma cirurgia, eles teriam feito. Logo, 1h da manhã, eu tive o diagnóstico que meu filho tinha uma neoplasia óssea. Até então, a gente não sabia de que tipo de câncer a gente estava lidando, mas eu já tinha no meu coração que era algo muito sério, por tudo que ele vinha passando. E verdadeiramente, o Davi, eu recebi a notícia do diagnóstico, e aí nós começamos a nossa luta. Ali eu já internei com ele, porque o tumor já tinha tomado uma região do osso, tinha pego na panturrilha dele, e ele precisava fazer a biópsia. Então a gente se preparou para a biópsia, a gente já ficou lá internado. E dali para cá, Cleiton, uma coisa muito interessante, que foi ladeira abaixo, sabe? Sabe quando você entra numa rota de colisão, e você está esperando assim, cara, agora vai vir uma coisa boa. Não, só vinha bufetada, sabe? Bufetada e bufetada. E
chegou um momento que eu falei, meu Deus, e agora? Tudo isso. Eu sempre, desde quando eu tive a minha conversão, eu sempre falava muito com Deus para que Ele me desse sabedoria para lidar com as adversidades da vida. Nós começamos o tratamento do Davi, foi um tratamento muito desafiador, porque meu filho entrou num quadro de leucopenia, neutropenia, a medula do meu filho parou várias vezes. Eu precisei de campanha de sangue para manter meu filho ali na semi-intensiva. Meu filho fez uma cirurgia, eu vou ser breve aqui para vocês entenderem. Na cirurgia que o meu filho precisou fazer para a retirada do tumor, não deu para retirar tudo, a gente precisou de mais quimioterapia. Davi fez terapias pesadíssimas, né? MTX, Doxo, são drogas muito pesadas. Meu filho fez quadro de acidose, meu filho fez uma situação que ele ficou catatônico dentro de casa, ele fez uma parada e para mim foi tudo muito assustador. Foram muitos desafios. Mas eu sempre muito grata. Por isso que quando eu mentoro pessoas, eu sempre falo da importância da gratidão. Você ser grato, sabe? É você tentar entender o porquê. E algo que eu costumo dizer também, que naquilo que você é afetado, você vai usar aquilo ali para curar outras pessoas. Nós seguimos 11 meses de tratamento. O Davi precisou fazer uma cirurgia onde ele retirou toda a fíbula da perninha dele e ele perdeu o movimento do pezinho. Nós passamos, depois desse período, em reclusão. Estávamos crendo já na cura. A alta do Davi foi extraordinária, porque quando o mundo celebrava a morte, o meu filho celebrou a vida. Nós tivemos alta do hospital, depois de 11 meses de muita luta, no dia 2 de novembro. 2 de novembro, finados. E eu achava que estava tudo bem. E aí eu retomei as minhas atividades profissionais. Em fevereiro eu voltei para o presencial. E aí a gente teve aí um período de calmaria, sabe? E todo mundo falava, tá tudo bem, agora tá bem. O Davi fazendo os exames, repetindo os exames, e não tinha nada, e tá tudo bem, e tudo bem, e tudo bem. E eu falei, meu filho tá curado. Vamos nos preparar para retirar um catéter que ele tinha na subclave. Tinha não, ele tem. Um catéter na subclave. A gente preparando para fazer a cirurgia, aproximadamente em maio, a escola começou a me ligar. O Davi andava meio cansado, o Davi estava indisposto, e eu comecei falei, vou rastrear meu filho, né? Rastreei e não encontrei nada. E aí, a oncologista dele falou, não, vamos retirar o catéter, vou passar para cirurgiã e a gente vai fazer o risco cirúrgico. Só que o Davi precisou fazer uma ressonância magnética. E na ressonância magnética, o que nós descobrimos? Que nós temos uma reincidência tumoral. O câncer voltou. E como tudo que está ruim pode piorar, pode parecer assim, que a gente fale, meu Deus, dessa vez eu soube que ele era mais agressivo. Era um câncer, um tumor mais agressivo. E uma cirurgia não resolvia. Meu filho precisava amputar a perninha. E 13 de setembro, o meu filho passou pela amputação. Só, gente, que nesse período, desses 9 meses... Foi esse ano, né? Foi esse ano agora, isso. Esse ano, 2024. E nesse período, Cleiton, de 9 meses de remissão da doença, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Rir para Não Chorar, que é um projeto que trabalha com crianças dentro das UTIs e da semi-intensiva. Eu hoje faço parte desse projeto, levando esperança. No projeto eu sou a doutora Esperança. Eu levo esperança para outras mães que passam pelo que eu passo hoje, com o Davi. E tem muita gente passando isso. Muito. É incrível. Tem muita gente. Muito. O câncer infantil, ele tem crescido absurdamente. Ele é hoje uma das maiores ameaças, né, dentro da pediatria infantil, porque os números eles são alarmantes. E hoje eu posso dizer com toda a convicção que existe uma bolha dentro dos hospitais que as pessoas desconhecem.
em relação a crianças que sofrem com câncer infantil. Meu filho tem muito pouco tempo de amputado, né? Meu filho amputou dia 13 de setembro, tem 3 meses aí de amputado. Ele ainda precisa das quimioterapias, porque é um câncer muito agressivo. E a gente precisa de quimioterapia para que o tumor, as células cancerígenas não entrem na corrente sanguínea e ele não venha a sofrer com metástases, né, no futuro. E é sempre muito desafiador. Então, Cleiton, que nessa minha trajetória, que já são quase 2 anos, né, lutando pela vida do meu filho, todas as vezes que eu entrei ali no hospital, eu entrava e eu sempre entrava com muita gratidão e pedindo a Deus assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, nos prepara, que a gente possa entrar e sair. E a gente tem um combinado, eu e ele, a gente fala, filha, a gente entra junto e sai junto. E eu fico lá dentro mesmo. Se ele ficar 30 dias internado, eu fico 30 dias lá dentro com ele. Eu não saio do hospital, assim, eu imergi, né, nessa situação. Logo assim que meu filho foi diagnosticado, lá atrás, eu comecei a fazer vários cursos, imersões de inteligência emocional, fui buscar outras fontes de renda, porque ali eu decidi que eu não queria mais o CLT, porque eu precisava dedicar tempo para os meus filhos e eu sabia que o Davi precisava da mãe dele por perto. Então, se você me fizer a seguinte pergunta, Adriana, o que você acha que te conduziu até aqui? Eu acho que primeiramente Deus, né? Eu acho que foi Deus. A minha fé e o acreditar que Deus, ele tem o controle da nossa vida. E eu vivi uma experiência lá dentro da UTI com o Davi, que eu não sei se você acompanhou essa fase, Cleito, mas o Davi foi entubado, né? Para fazer a cirurgia, e quando meu filho sai da cirurgia, ele não volta do tubo. Eles tentaram trazer ele de volta, não conseguiram. E com meu filho ali entubado, eu fui no ouvido dele e eu falei para ele assim, filho, a mamãe sabe onde você está. E eu sei que o céu é lindo. Eu acredito que talvez você, nesse momento, está conversando com Jesus. Se você quiser ficar aí, tá tudo bem. A mamãe vai entender. Porque você não é da mamãe. A mamãe cuida de você. Mas você é de Jesus. Mas se você quiser voltar, a mamãe está aqui, esperando por você. Mas se você não quiser voltar, filho, fica bem. Porque a mamãe vai ficar bem. Nesse momento, Cleiton, meu filho estava ainda entubado. A perninha dele fez um movimento, assim, sabe? Como respondesse. Exatamente. E uma amiga minha, que é minha irmã, né, uma irmã de coração que a vida me deu, ela falou assim, ele respondeu, ele teve uma resposta, a perninha dele mexeu. E aí eu até tinha falado com a médica, ela falou assim, não, isso são espasmos involuntários do corpo. Mas o meu coração sabia que era o meu filho respondendo. E aí naquela madrugada, meia-noite, tentaram tirar ele do tubo novamente, ele não voltou. Quando deu 1h pouca da manhã, a médica falou, não vamos tentar mais hoje, já está tarde. Amanhã a gente tenta novamente, vamos descansar. Eu fiz uma oração, eu orei, eu disse que eu estava em paz. Obviamente eu não estava, né? Meu coração estava aflito, mas eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu vou descansar em Ti, porque o Davi, ele não é meu. E eu sei que o Senhor tem o melhor para o Davi. E a Tua vontade, eu vou... Pode doer para o meu coração, mas eu vou respeitar. E eu pude descansar ali. Eu lembro que eu botei o braço assim, sabe, Cleiton? E cochilei na cama. E quando deu 3 da manhã, exatamente 3 da manhã, eu escutei uma voz falando, mamãe. Eu dei um pulo, porque eu pensei, mamãe, o tubo. Eu lembrei que ele estava entubado. O Davi se destubou. Eu dei um grito dentro do CTI.
Todo mundo veio correndo. Eu falei, ele saiu do tubo. E aí foram olhar, o Davi voltando, ele ainda meio desconecto de tudo, né? Quando uma pessoa é destubada, é tudo muito confuso ali. Colocaram ele no oxigênio, enfim. E a médica me perguntou, como ele tirou esse tubo? Eu falei, eu não sei. Ela falou, mas ele estava contido, porque ele estava com as duas mãozinhas amarradas. Eu falei, eu não sei, eu não vi, eu não sei. Se alguém disser para mim que um anjo entrou naquele lugar e puxou o tubo do meu filho, eu acreditaria, porque eu não sei como ele tirou aquele tubo. E ele voltou ainda muito confuso, eu só falei, a mamãe está aqui. Ele estava muito desconecto das coisas, mas no dia seguinte, o meu filho começou a ter a reagir e a ficar bem. Aí a gente saiu do CTI, fomos para a semi-intensiva. Aí a gente teve muito forte a síndrome do membro fantasma, né? Porque ele via a perna, ele sentia a perna. Então foi uma confusão muito grande, porque ele queria ir andando, ele queria levantar da cama, ele não entendia que ele estava sem a perna. Aquilo ali foi um desafio muito grande. Mas nós passamos por aquela fase e ficamos mais um tempo ali, tivemos alta. Com uma semana, mais ou menos, que nós estávamos em casa, o Davi se pendurou nas minhas costas. E eu falei assim, ai, filho, botando esse peso na coluna da mamãe tá velha, mamãe não aguenta mais. E ele falou assim, mãe, não reclama, porque eu só voltei por tua causa. E eu falei, voltou da onde? E ele falou para mim, ele falou, mãe, não vai ficar chateada com o que eu vou te falar? Falei, não, meu amor. Ele falou, mãe, eu sei que você me ama, mas do lado de Jesus eu me senti mais amado por ele do que por você. Eu falei, você teve com ele, filho? Ele falou, sim, mamãe. No céu não há dor, mamãe. Ele me deixou escolher se eu queria ficar ou se eu queria vir. Aí ele usou um termo muito bonitinho, sabe, Cleito? Que ele falou assim, teoricamente, Jesus era para ter ficado bem bravo comigo, porque eu escolhi voltar para você. E eu perguntei para ele, filho, mas você sabia tudo que você ainda enfrentaria? E mesmo sabendo que no céu não há dor, por que você voltou? Ele falou, mãe, porque lá não há dor. Mas aqui na terra há muita dor. E eu sei que você ia sofrer muito. Por isso eu voltei. E isso foi a maior experiência que eu já vivi, assim, sabe, o Cleito? Espiritualmente falando. De uma experiência que o meu filho viveu. A nossa luta continua. O Davi ainda tem 5 blocos de quimioterapia pela frente. Meu filho tem feito toxicidade neurológica em cada bloco que ele faz. Meu filho fica desconecto. Logo após as sessões de quimioterapia, meu filho fica usando fralda, meu filho demora um pouco a entender o que está acontecendo, e aí ele entra com umas vitaminas que eles fazem lá, e depois ele volta. Muito fortes os remédios, imagina, né? Os procedimentos, né? Pro tamanho. E eu tenho acompanhado, né, desde quando eu comecei a acompanhar ali, e eu vejo muito forte a força dele, né? Sim. É um menino incrível. É surreal, porque o Davi, ele não reclama. Sabe uma criança que o nome dele já é forte, né? O nome dele já é forte. Exatamente. Olha só, quando eu falei para ele assim, filho, então, quando eu cheguei em casa, eu tenho uma seguidora minha, que ela é minha seguidora, mas essa mulher, ela me conheceu quando eu fui para uma junta médica no hospital e que era para eu receber a notícia que o câncer do meu filho tinha voltado. Quando eu fui pro estacionamento, eu tava muito mal emocionalmente. Eu chorei muito. Eu fui pro meu carro, eu chorava e tinha uma mulher entrando no carro dela. E essa mulher, ela tinha acabado um tratamento oncológico. E ela falou para mim, qual o nome dele? Eu falei, Davi. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Adriana. Ela falou, seu sobrenome? Eu falei, Delpenho. Essa mulher, ela começou a me seguir a partir daquele momento ali. Depois ela me contou, né, do tratamento dela, mas que ela estava bem, enfim. E eu pensei, como que eu vou chegar em casa? Como que eu vou contar para uma criança que o câncer voltou e que voltou mais agressivo? Depois de tudo que ele passou, como que eu vou chegar? Eu fiquei meia hora dentro do estacionamento perguntando para Deus como que eu chegaria em casa e conversaria isso com meu filho.
E eu cheguei em casa, eu orei muito a Deus, e eu cheguei em casa com os olhos automaticamente inchados, né? Porque os meus olhos estavam muito inchados daquele momento ali meu. E aí eu falei para ele, eu falei, filho, a mamãe precisa conversar com você, eu queria que fosse lá no quarto, tudo bem? Ele, tudo bem. E então, filho, eu não tenho uma boa notícia. Ele falou, mãe, eu já sei, o câncer voltou. Eu falei, filho. Filho, mas não é só isso. Ele voltou mais agressivo e a gente vai precisar remover a sua perninha. É a única chance que você tem de sobreviver. E ele falou para mim, tudo bem, mãe. Tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu estava destruída. Eu estava emocionalmente destruída. Visualmente, eu estava forte, mas por dentro, eu estava despedaçada. E o meu filho, com toda a serenidade do mundo, ele segurou na minha mão e ele falou, mãe, vai ficar tudo bem. E eu falei para ele assim, filho, perdoa a mamãe, porque eu não consegui proteger você dessa doença. E se Deus quiser, eu falei para ele, você vai ficar curado. E ele falou para mim assim, mamãe, se Deus quiser, eu vou ficar, mas se Ele não quiser, Ele é Deus. Sim. E se você me perguntar hoje, de tudo que eu passei com o Davi até aqui e venho passando, né? Porque o tratamento do Davi vai até junho do ano que vem. É tudo uma incógnita, né? O Davi, ele é como uma doutora me disse lá no CTI, é como andar de montanha-russa no trem fantasma. Pode estar tudo bem, como de repente a medula dele pode fazer uma neutropenia, e a gente precisar correr para o hospital para ele transfundir, aquela coisa toda. Mas eu acho que o que mais admira, o que mais faz com que eu o admire, é como ele leva tudo isso. Então, se eu pudesse te dizer algo, eu diria que a confiança que eu ensinei os meus filhos a terem em Deus, porque eles viam, né? Eu era, assim, eu confiava. Muito antes do meu filho ficar doente, eu falava, olha, vamos orar? Eu orava todos os dias com eles. Eu sempre orei com os meus filhos à noite. Quando os meus filhos me contavam sobre uma adversidade, eu falava, vamos entregar para o Senhor. Né? Então, assim, eu sempre ensinei eles a terem temor a Deus, a terem muita confiança no Senhor. E eu acho que foi exatamente isso que refletiu na vida dele. Porque quando tá difícil para mim, o meu filho, com toda a serenidade, ele segura na minha mão e ele fala, calma, mamãe, vai dar tudo certo. Quando tá difícil para ele, eu abraço ele e falo, filho, vai dar tudo certo. Porque o Senhor vem nos sustentando, tem nos sustentado até aqui. E hoje eu consigo ser instrumento de forças para as mães que estão lá dentro, enfrentando uma situação parecida com a minha, às vezes não tão pesada quanto a minha. A gente acaba servindo de inspiração, porque nós somos um casal de mãe e filhos felizes em meio ao câncer. O câncer, ele não é uma sentença de morte, ele é uma oportunidade de recomeçarmos e de levarmos vida para outras pessoas, de levarmos milagre, sabe? O milagre diário de você dizer bom dia, Espírito Santo, eu acordei, obrigado por esse milagre. Gratidão, né? Gratidão, é isso. É gratidão. Adriana, uma pergunta que me fizeram e que me marcou até hoje, eu vou sempre falar sobre ela, quando eu perdi minha filha, que no dia seguinte eu contei o que acontecia e coisa e tal, e a pessoa diz assim, como que você pode falar de Deus e acreditar em Deus depois de tudo que aconteceu? E é a mesma pergunta que alguém pode fazer para você, ou já deve ter feito, né? Já. O que você me diz sobre isso? Então, eu tenho uma história de vida muito forte, sabe, Cleiton? E quando uma pessoa disse para mim assim, eu sou cristã e essa pessoa não confessa a mesma fé que eu, e ela me disse isso, ela falou, como que você continua adorando a esse Deus
vendo seu filho passar por isso. E eu disse para essa pessoa, quando eu tinha 25 anos de idade, eu fui condenada por um médico a ouvir as palavras que eu não seria mãe. E eu fui agraciada com 3 filhos. 3 milagres, uma mulher que não poderia ter filhos. Eu já tinha perdido 4 bebês. Deus me deu a oportunidade de ser mãe de 3. E um dos bebês que eu perdi, ele não tinha nem os braços, nem as pernas. Ele tinha uma má formação congênita. Uhum. E eu me apeguei tanto àquela gestação que eu peguei uma boneca, eu tirei os bracinhos da boneca, as pernas, e eu ficava botando fralda num bebê sem braço, sem perna, assim dentro da minha cabeça ali, porque eu estava pronta para receber um bebê deficiente. E o que eu disse para essa pessoa, eu falei assim, nós temos uma vontade que é boa, mas Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Pode não ser do jeito que eu gostaria que fosse, mas o número de pessoas que têm tido a vida edificada através do testemunho de vida do meu filho, eu digo que uma alma se converter a Jesus, em meio a tudo que a gente está passando, já valeu a pena, porque a palavra nos garante que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, assim, eu sempre digo, o Davi não é meu, o Davi é do Senhor. A Duda não é minha, a Duda é do Senhor, porque eu não podia ter nenhum e eu tenho 3. Então, toda essa minha trajetória com o meu filho não me revolta, não, muito pelo contrário. Esses dias disseram para mim, você precisa de ajuda psiquiátrica, porque eu não sei como você consegue estar bem, como você consegue sorrir, em meio Fala a pra tudo mim que isso você está também. passando. Sim, fala. É assim mesmo. E eu falei assim, é porque a paz Vem de Deus. que transcende todo o entendimento, né? Ela vem do próprio Deus. A alegria que eu sinto vem dele. Alegria. Eu estou muito feliz porque meu filho está em casa, nós estamos em casa nesse momento. Tudo isso que eu estou vivendo é um processo, né? Para um propósito muito maior, que talvez eu ainda desconheça, mas que eu tenho certeza que não fugiu do controle de Deus. Então, é estar em paz, sabe? Porque quando você está em paz com Deus, você está em paz com Deus. Você fala, eu já entendi que eu sou um instrumento, pode me usar. Você leva a vida de uma forma mais leve, sabe? Com muita gratidão. O Cleito, naquele lugar onde eu fico, boa parte das internações do meu filho, muitas mães saem de lá sozinhas. E eu saio de lá com o meu filho. Então, assim, cada dia de vida do meu filho, para mim, é um momento de glorificar Deus. E se eu pudesse dizer para alguém qual é o segredo, é a entrega. É a entrega. É você entregar o seu dia para Deus e falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando a gente fala para ele, faça a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ele faz. E a gente só agradece. Cada evolução, cada oportunidade de um novo dia. Acho que esse é o segredo. Muito bom. Caminhar com Jesus. E como é que é os outros teus filhos daí com ele, tranquilo? Como é que... Então, a Duda começou a ter muito ciúme, né? Porque a Duda estava com 8 aninhos quando o Davi foi diagnosticado, agora ela está com 10, né? Mas ela estava com 8. E eu fiquei muito ausente, né? Porque a gente passou uma temporada bem grande aí no hospital. Então ela começou a ter ciúme. E aí um dia eu pedi para que levassem ela lá, eu pedi ao hospital uma autorização para que ela pudesse ver o irmão. Nessa época que ela foi ver o irmão estava ligado em 3 máquinas. Ela não pôde entrar no leito, a gente estava numa semi-intensiva, então ela só viu o irmão pelo vidro. E quando ela viu o irmão, ela começou a chorar e eu abracei ela. Ela falou, mãe, meu irmão não volta para casa? Ele falou, volta, filha, por isso que a mamãe está aqui.
para ajudar ele a sair daqui para a gente voltar para casa juntos. Então a mamãe precisa que você confie na mamãe. A mamãe te ama. A mamãe não está abandonando você. A mamãe não está escolhendo o seu irmão a você. Mas a gente precisa ajudar o irmão. A gente precisa tentar salvar a vida dele. E eu acho que aquilo ali foi muito desafiador para ela, porque ela nunca tinha visto aquele cenário. E eu acho que a gente precisa criar filhos fortes, né? Que sejam capazes de enfrentar as adversidades da vida. E a minha filha, depois dali, ela começou a ter mais sensibilidade. E logo depois o Davi teve alta. A alta do meu filho, inclusive, tem um vídeo lá no meu Instagram, que a minha filha foi vestida de doutora, de palhacinha, para dar alta do meu filho em novembro. E desse ano agora, quando a gente teve a notícia que rescindiu, ela entrou em pânico. Ela entrou em pânico, ela chorou muito, ela ficou muito nervosa. Ela falou: mãe, vai começar tudo de novo, eu vou ficar sem você, como vai ser isso, mãe? Eu tô nervosa. Eu falei: filha, a mamãe precisa que você confie na sua mãe. A gente precisa ajudar o irmão. E aí ela não sabia que o irmão ia perder a perninha. E aí a gente teve que conversar com ela. O irmão voltaria para casa sem a perna, que ele precisaria de muito apoio. E aí, criança sendo criança, a primeira coisa que ela me perguntou, ela disse: mãe, mas você vai ter que comprar um par de sapato pro meu irmão? O que a gente vai fazer com o outro pé? E eu falei: sim, filha, a gente vai guardar o outro pé, porque quando seu irmão tiver a perninha mecânica dele, a gente vai usar o outro tênis na perninha mecânica. E ela entendeu, e aí a gente passou alguns desafios ainda, mas quando ela viu o irmão sem a perna, ela sofreu bastante. Eu acredito, assim, eu não sei te explicar. Eu acho que doeu mais nela do que nele, porque eu não sei se ele se preparou para isso, sabe? Eu sei que é muito desafiador na cabecinha dele, mas para ela foi algo assim muito impactante. O irmão sair de casa andando e voltar. A gente não sabe o grau de empatia que uma criança possa ter, né, nesse momento. Nossa, então, dependendo do grau, ela sofreu mesmo. Nossa, ela sofreu muito. Ela dormia chorando de soluçar, sabe? Eu tive que trazer ela para o meu quarto, porque eu tive que trazer o Davi para dormir no meu quarto, né? Até por todos os cuidados que eu tenho que ter com ele durante a noite. Agora, por exemplo, eles estão no quarto deles, eles brincam, né? Ele do jeitinho dele, ele não quer usar cadeira de roda, ele senta no chão, ele vai fazendo assim com o bracinho para andar, sabe? Porque ele não quer perder a autonomia dele. A irmã ajuda muito ele. Eu tenho filhos muito abençoados, sabe? Meus filhos são uma bênção. A minha família é muito abençoada. Então, eles se ajudam, eles se amam, eles são muito conectados, sabe? Eu sou muito grata por isso. Porque eles sabem que eu estou em live e eu estou com o Pedro e com a Duda em casa, eles cuidam dele. Muito bem. Hoje eu fui ao mercado, a mamãe vai no mercado, cuida do irmão. Eles cuidam dele. E hoje ela não tem mais aquela coisa do ciúme. Hoje ela entende que o Davi precisa de cuidados. Que bom. Que bom que algumas coisas têm que acontecer para conciliar, né, tudo isso, né? Para você poder ter força e continuar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém que está nos assistindo nesse momento, se você se importa de responder. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade, tá? Eu, mais uma vez, de antemão, quero agradecer, né, Adriana? Nosso contato foi já há algum tempo, né? E o meu objetivo aqui é esse, é trazer histórias realmente de superação, né? De forma alguma expor ninguém, enfim, não é isso, né? Sim. É realmente dar exemplo de que a gente pode superar. E o que acontece comigo, né, quando muitas pessoas perguntam como é que a gente está aqui ainda, né, de tanta coisa que acontece no dia a dia, mas a vida como ela é, né? Como tem um diretor meu que fala assim, né? A vida como ela é, a gente tem que ir vivendo cada dia. Cada dia é uma dádiva, é um presente. Né? Exatamente. Cleiton, esses dias uma amiga me ligou e falou para mim assim: amiga, olha, eu te admiro tanto,
Não desiste, porque se você desistir, a gente desiste também. Eu estou atravessando um câncer financeiro, ela falou para mim. E ela me contou um pouco do problema dela. E eu falei para ela assim, amiga, não deseje ter um problema que o dinheiro não possa resolver. Porque quando a gente tem um problema que o dinheiro possa resolver, a gente já tem a solução do problema. O dinheiro, ele é a consequência, ele vai vir. Agora, não deseje ter um problema que o dinheiro não resolva. Porque quando você tem um problema que o dinheiro não resolve, você está totalmente impotente, né? Você só tem ali mesmo aquela coisa de confiar em Deus, que Deus vai fazer. É isso aí, você fica à mercê daquela situação, você fica refém daquela situação, acabou. É como você vai lidar com aquilo, né? E eu sempre falo muito da nossa mentalidade, que a gente tem que estar trabalhando a nossa mentalidade. Por exemplo, eu estou numa fase, o Davi faz, eu injeto no meu filho todos os dias células de granuloquine, que são umas injeções que ele faz, durante 10 dias, logo após a alta, né, de um bloco de quimioterapia. Para quê? Para a medula dele não parar e continuar ali produzindo leucócitos. É umas células de leucócito fake, né? Meio que para enganar a medula óssea dele. Mas é uma fase delicada porque ela pode parar a qualquer momento e a gente tem um quadro delicado de uma neutropenia febril. Se tiver febre, a gente precisa voltar para o hospital. E eu falei para o meu filho assim, filho, se tiver, teve, mas nós vamos decretar que não terá. Vamos decretar que não terá. O que a gente pode fazer para que você não tenha? A gente vai trabalhar dentro dessa linha. A gente não vai imaginar você tendo, a gente vai imaginar você não tendo. Porque eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que quando você se entrega ao seu problema, ele cresce, né? E quando você domina o seu problema, você, tipo assim, o seu problema, você governa sobre ele, ele não governa sobre a tua vida, você não perdeu o controle da tua vida. Então, eu costumo dizer que você precisa ser o governante da tua vida, o governante da tua casa, o governante da situação que você está enfrentando, o governante da sua situação financeira. Independente do problema que você esteja enfrentando, você não pode deixar que ele te sufoque, porque se o teu problema te sufocar, acabou. Aí acabou. Então, a inteligência emocional, eu acho que é algo que tem que ser base, sabe? Além da fé, obviamente, você tem que ter inteligência emocional para poder lidar com essas adversidades. Muito bom. Então, não houve perguntas, tá? Mas vai ficar gravado, eu vou deixar no meu perfil ali, gravado, depois vou fazer alguns cortes, enfim. Sim. E eu, mais uma vez, Adriana, quero agradecer mesmo de coração, né, a sua disponibilidade. Tá? E quem quiser seguir você, né, é Adriana Del Penho. Vou colocar Del aqui. Penho, né? Vou até colocar aqui no comentário. Pode colocar. E eu vi que o Davi também, né? Hoje que eu percebi, o Davi também tem lá a página dele. Tem. Né? Se quiser. Tem sim. E o meu propósito, né, então, como Seja um Sobrevivente, é esse mesmo, né? De que as pessoas encontrem, né, através dos vídeos que eu faço remix ali, né, através das mensagens, dos dizeres, que há uma esperança de que a vida vale a pena ser vivida. Por pior problema que você tenha. Um porquê, né, Cleiton? Acho que a gente tem que ter um porquê. As pessoas me perguntam assim, Adriana, por que agora você trabalha com o digital? Eu fiz vários cursos de mentoria, me preparei, né, nesse período. Para quê? Porque eu vejo dentro de uma semi-intensiva quantas mães estão lá dentro que não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, se sentem improdutivas. Muitas delas passam dificuldade financeira porque não sabem como fazer. Então, eu acredito que todo processo ele tem um propósito, né? Assim, né, como o processo que você passou com a sua filha, na nossa dor a gente cura o outro, né? Na nossa dor, a gente é curado para curar. Então, eu acredito que através do que você passou na sua vida, você vai conseguir curar outras pessoas com o seu posicionamento, com a forma que você conseguiu lidar com aquela situação. E comigo eu acredito que não seja diferente. Então, a gente estar ser realmente entregar para Deus e falar assim, Deus tem o controle da nossa vida, a gente vai simplesmente aceitar e trabalhar da melhor maneira possível a vontade dele, porque eu tenho certeza que é boa, perfeita, agradável. E todos nós somos passageiros aqui, né? Sim, tem... Isso aqui é uma viagem, a gente tem que apreciar. Exatamente. Tá bom? Só para finalizar, você é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bem. Rio de Janeiro. Tá, pessoal?
muito obrigado para quem esteve conosco até agora, né? Já que não surgiu nenhuma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta depois quiser fazê-la, também fique à vontade. Sim. Tá? E desejo a você tudo de bom aí, que o Davi continue, né, tendo força. Um feliz Natal a Isabela aí. Ele vai tá estar falando de aqui, aniversário, né? Oi? Ele vai estar de aniversário no Natal? O Davi? Davi vai fazer aniversário no Natal. A gente não vai poder fazer festinha, né? Porque Davi não pode aglomerar, mas nós vamos fazer um bolinho em casa e eu vou abrir uma live no aniversário dele, né? Porque eu tenho hoje dentro do meu Instagram muitos seguidores, né, que me seguem por conta da história do Davi e que são doadores que me ajudam a manter o Davi ali, doadores de sangue, de hemácia, de plaqueta. Então, o aniversário dele deve ser celebrado e eu vou estar abrindo, sim, uma live. Ó, a Isabela está dizendo que no dia 7 ela vai estar. Você vai estar onde? No hospital? Isabela, ela é da trupe, provavelmente ela vai estar lá no hospital. A gente interna no dia 2 de janeiro para o próximo bloco, né? Eu creio que, se Deus nos permitir, nós não vamos internar antes, a gente vai passar esse período em casa. Mas se a gente tiver que ir também, tá tudo bem, a gente vai e volta. Ai, que ótimo, Isabela, vai ser maravilhoso te ver lá. E eu acho que é isso, né? É realmente a gente poder edificar a vida do outro. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, então, tá? Imagina. Fique com Deus. Fica com Sucesso para você aí na tua jornada e dá um beijo no Davi aí. Tudo de bom para você, tá bom? Tá ótimo, excelente noite para todos. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.